Obrigado. Bom dia, irmãos. Bom dia. Realmente é uma honra muito especial poder estar com vocês. Pela história que a Adri tem na Vila Mariana. E no meu caso específico, pela história do pastor Darcy e a Denise na minha vida. Quando eu estudava aqui no seminário, ele foi um dos meus professores. Só que isso envolve agora um desafio peculiar. Porque ele foi meu professor em duas matérias que tem a ver com a semana. Pregação e lar cristão. Eu lembro no 5º ano do seminário, fazendo homilética avançada. Homilética não tem nada a ver com ovo, tá? É a pregação. E cada um dos alunos tinha que pregar para a turma do seminário. Ia ter 2 professores avaliando, para dar nota. E aí quando chegou minha vez de pregar, os 2 professores eram o pastor Darcy e meu pai. E aí, olha, engolido seco ali. E depois chegava na aula, depois daquela capela, e tinha avaliação em turma. E aí o pastor Darcy levantou a avaliação do meu pai, sangrando, vermelho assim, né? Isso porque ele gostou da mensagem. Imagine se não. É especial estar com vocês. Também lembrando, eu lembro na aula de lar cristão, nesse salão aqui, o pastor Darcy juntou todos os homens. Aqui era, agora está fazendo a reforma da capela, era um monte de sofás aqui, e numa roda, dando algumas dicas para o casamento, que carrego até hoje. Muito especiais, investindo em nós, solteiros na época, para nossos futuros lares. Quero apresentar a minha família, não sei se dá para passar ali, está chegando. Eu e a Adri somos casados há 19 anos, desde 2006, e nós temos 3 filhos. Então a Lila, ela fez 15 anos esse ano, e então percebi que agora eu preciso comprar uma cartucheira, que os urubus vão começar a rondar. O Andrew tem 14 anos, ama jogar futebol. O John tem 9 anos, é o nosso goleiro da família. E então eles estão ali na casa dos avós, né, o seu Américo e a dona Silvana, esse final de semana. E Deus tem nos abençoado. Tem sido muito gostoso ver a graça de Deus caminhando, apesar das nossas falhas. O que nós vamos trabalhar essa semana? Pode passar mais um? O tema é casamento redimido. Qual a diferença que o Evangelho, que Cristo faz em nossas famílias, em nosso casamento? Então, eu quero trabalhar isso com 3 temas ali. Pode passar. Nós vamos trabalhar hoje a realidade do casamento quebrado. As nossas expectativas e dúvidas que surgem no nosso casamento. Hoje, então, de manhã vai ser mais um panorama. Nós vamos trabalhar vários textos bíblicos, correndo pela Bíblia bastante. Hoje à noite, vamos falar sobre casamento reconciliado. Aí nós vamos focar em um texto específico e desenvolver o que significa o perdão dentro dos nossos relacionamentos. E aí amanhã de manhã, sim, o casamento redimido. Olhar para um texto clássico que fala do casamento e ver justamente essa diferença agora em Cristo que Ele faz para os nossos lares. Mas hoje, falando de casamento quebrado, é lidar com uma pergunta que surge muitas vezes para nós. Pode passar? Mas talvez não explicitamente. Talvez uma pergunta que você jamais iria perguntar em voz alta: será que eu casei com a pessoa errada? Aí essa é a dica, gente, agora que você vira, para sua esposa, abraça. Claro que não, né? Okay? É a dica aí, tá? Acho que tem mais uma frase aí, pode colocar. Mas quando o casamento não era o que eu esperava, pode passar ali. Quando o casamento não era o que eu esperava. Porque a realidade é que às vezes essa dúvida ou algo ligado a isso
assola os nossos pensamentos. Pode passar mais um. Porque, com o passar dos anos, os fardos da vida vão cansando e pesando sobre o relacionamento. Filhos, toda a tensão, a correria de filhos. A gente está vivendo agora com filhos na adolescência. Meu Deus, eles estão mais ocupados que eu lá com todas as coisas da igreja, né? A Adri já virou Uber, né? Mãe Uber, né? Levando eles para o futebol, para o inglês, para isso e aquilo e tal. E é uma luta. Antes, a luta para a gente ter um tempo em família durante a semana, por causa dos eventos da igreja à noite, era não, nós vamos reservar um tempo aqui e pronto, era olhar para a minha agenda. Agora é olhar a agenda de 5, que estão cada um correndo para um canto diferente. E desgasta, e cansa. E lidar com corações que estão crescendo, e as lutas e os pecados que eles estão lidando, tratando deles, cansa durante o dia, desgasta. Vai carregando a bagagem. Isso afeta também o nosso relacionamento. Às vezes lembranças. Momentos ao longo da vida de vocês como casal, muito difíceis. E por mais que nós queremos que ao vencer provações, pronto, isso vai carregando como vitórias que Deus nos concedeu. A verdade é que às vezes a gente vai carregando como cicatrizes que vão acumulando. E lembranças ruins, feridas, talvez coisas que ainda não foram perdoadas, tratadas. Ou às vezes, aqueles arranhões que vão acumulando de áreas em que 2 pecadores convivendo juntos, aquelas pequenas irritações que, você não muda. Sempre assim. Por que e aquilo vai desgastando, drenando a energia, o ânimo daquele casal, do relacionamento. E aí começa a surgir aquele incômodo. Será que era para ser assim mesmo? Será que eu casei com a pessoa errada? Ou não, eu sei que não, mas... E às vezes, então, começa a olhar para o lado. E ao olhar para o lado, começa a brilhar talvez um outro relacionamento, um relacionamento fresquinho, um relacionamento novinho, sem essa bagagem toda que a gente carrega. Será que eu casei com a pessoa errada? Surgem então algumas perguntas, pode passar por favor? E pode preencher aqui. Será que é possível casar com a pessoa errada? Mas então quem é a pessoa errada? Se eu casei com a pessoa errada, então posso tentar de novo? Como fazer que o cônjuge errado, entre aspas, seja então o certo? Queridos, nós precisamos olhar e perceber que muitas vezes os conceitos do mundo estão muito mais arraigados e presentes em nossos pensamentos e corações e expectativas do que a gente gostaria de admitir. E surgem dúvidas que vão afetando, ameaçando o nosso relacionamento. Olha os conceitos do mundo, pode passar. Eu não sei se vocês, o quanto... vocês gostam dos filmes das princesas da Disney, né? Pode passar mais um, por favor. Mas a Disney demonstra o seguinte, né? Os filmes de princesa, o que é o amor nos filmes antigos? A nossa infância, agora virou tudo live action, né? E tal. E eu preciso confessar um negócio. Eu assisto o filme da Cinderela e eu choro. Não conto pra ninguém não, tá? Mas quando você olha, tem umas histórias bonitas, eu gosto, né? Também assisto com minha filha e tal, mas se você for parar pra pensar, tem umas coisas um pouco diferentes ali, que não tem a ver com a vida real. Eu não estou falando da parte de magia, não. Mas o que é? Como encontrar o verdadeiro
amor. Pense na Cinderela. Se for parar para pensar, o que é? É uma noite romântica com alguém que você nem conhece o nome e pronto. É o verdadeiro amor. Ainda mais se você sabe comprar o sapato certo para ela, né? O que também é um desafio no casamento, né? A Branca de Neve. Um estranho dá um beijo do nada e pronto. Aquilo já disse tudo. Beijo acertado. Que alguém desconhecido. Vocês talvez lembram, é um tempo atrás que a Disney lançou uma série chamada Once Upon a Time. Alguém viu isso aí? Uhum. Que eles fizeram um seriado. A gente chegou a ver alguns episódios, né? Não vimos tudo não. Mas eles é voltado para adultos, em que eles pegam a história, é como se no mundo da fantasia, onde todos esses personagens vivem, por uma feiticeira transporta tudo para o nosso mundo. E no nosso mundo todos moram na mesma cidadezinha e eles não lembram de nada da sua história e na verdade é tudo bagunçado. Então, o príncipe encantado, o príncipe casado com a Branca de Neve, agora no nosso mundo está casado com outra. Só que o que acontece? E é sutil a coisa. Vai caminhando e não está dando certo aquele casamento. Porque, na verdade, ele é casado com a Branca de Neve. E a Branca de Neve está lá. E ela também está triste. E daqui a pouco os dois se encontram. E ali eles percebem que tem uma química, tem algo. Quem está assistindo sabe que, de verdade, eles estão casados. Mas nesse novo mundo, ele está casado com outro. E ele vai percebendo que não, o verdadeiro amor está aqui com ela. Então avança, larga da sua esposa e volta para a Branca de Neve. De novo, quem está assistindo fala, pronto, ele voltou para sua verdadeira esposa. Mas para os personagens não sabem disso. E o que está sutil ali é justamente, olha, se no seu casamento não tem o tal do verdadeiro amor, sai a campo. Procura. Você vai achar. E aí sim, viverão felizes para sempre. É muito sutil que esse conceito é que se não tiver, o verdadeiro amor é ou tem ou não tem. E se não tem, então eu preciso sair e buscar. Mas esse não é o verdadeiro amor. Achamos pelo mundo que é o único jeito de viver felizes para sempre. Mas na verdade vai viver de relacionamento em relacionamento e sempre fracassando. Os conceitos do mundo, o amor acabou. Já ouviu isso? O amor acabou. Se o amor acabou, que tipo de amor era? Ou, eu tenho o direito de ser feliz. Não, Deus quer que eu seja feliz. Então não tem problema, aqui não está dando certo, eu vou em busca de outra realidade, outro relacionamento. Deus quer a minha felicidade. E aí chega aquela ideia, o amor é eterno enquanto dura. O amor é eterno enquanto dura. Queridos, esse é o casamento quebrado. Esse é o casamento do mundo. Essa é a realidade dos relacionamentos do nosso pecado, como nós encaramos. Porque no fim, olhando, por mais que ele parece estar olhando para o bem do próximo, ele está olhando para o meu bem, o que eu quero, o que eu sinto. E não o amor verdadeiro de Deus. Por isso, na palavra de Deus, a base do casamento vai muito além do tal do verdadeiro amor. Porque na verdade a Bíblia que vai nos ensinar o que é amor verdadeiro. Mas o casamento, pode passar por favor? O casamento, a base do casamento é aliança. Você lembra o seu casamento, né? Aquela palavra, muitas vezes os pastores, na hora de trocar as alianças, vai falar, não, porque o que simboliza a aliança? Lembra? É de ouro, porque o ouro é puro. É um círculo, porque não tem fim. Lembra disso? Né? Todo mundo já memorizou isso aí. Né? É bom memorizar mesmo. Mas
Porque a base bíblica para o casamento é uma promessa, uma aliança. Eu vou ter que citar o meu pai aqui, que escreveu uma definição, um propósito de definição para o casamento bíblico. Casamento bíblico é uma aliança de exclusividade e fidelidade vitalício entre um homem e uma mulher, selado diante de Deus e testemunhas, coerente com as leis comunitárias, simbolizado e concretizado pela união sexual. Então veja aqui, é uma promessa, uma aliança. É uma aliança que promete exclusividade. Eu agora sou de uma pessoa só. Eu tenho um relacionamento singular, diferente de todos os outros relacionamentos na minha vida, com meu cônjuge, que é de fidelidade, que em mente, em coração, fisicamente, eu sou apenas dela. É para o resto da vida. É vitalício. É até que a morte os separe. É selado, é mostrado publicamente diante de Deus, diante das testemunhas, coerente com as leis do país, e simbolizado, concretizado então pela união sexual. Os dois se tornam uma só carne. Agora uma pergunta aqui. Cadê a frase amor verdadeiro nisso aí? Nessa definição? E sentimentos? Mas então, e aí, amor é importante para o casamento? Claro que é. Mas essa definição bíblica nos ajuda a entender a base que sustenta e de onde é a expressão e flui o amor verdadeiro que vem de Deus. Vamos olhar isso, mostrar como a Bíblia defende e trata que o casamento é uma aliança. Nós vamos olhar para alguns textos agora. Primeiro, olha para Provérbios capítulo 2. Provérbios capítulo 2. Aqui em Provérbios, o autor Salomão está falando com seu filho jovem, está dando as boas dicas de viver a sabedoria, de como viver com o traquejo da vida no temor do Senhor. E uma das coisas que ele mais fala é o cuidado contra a mulher adúltera, cuidado com a infidelidade, cuidado com a imoralidade sexual. E aqui então nos versículos 16 e 17, ao falar disso, olha o que ele fala. Provérbios 2,16 diz assim: a sabedoria também o livrará da mulher adúltera, da estranha que lisonjeia com palavras, que abandona o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Então percebe, ele está falando, olha, a sabedoria do Senhor vai manter o seu foco para você se desviar daquela pessoa, homem ou mulher, que lisonjeia, que não é sua, e que lisonjeia com palavras. Isso pode ser real, ou pode ser até de fantasia da mente, imaginando coisas com outra pessoa. E te livra disso, daquela pessoa que, olha o 17 de novo, abandona o amigo da sua mocidade. Ou seja, refletindo a ideia desse casamento que aconteceu ainda jovem. Não é o caso de todo mundo que casou jovem. Eu e a Adri, eu casei com 22 anos e 3 dias. Né? Novinho de tudo. Você olha as fotos de casamento, o pessoal fala, você era adolescente? Né? Quase, praticamente. Mas a alegria de construir a vida juntos desde cedo. Outros conheceram o seu cônjuge mais tarde na vida, não tem problema. Mas é amigo da mocidade. Então, há um relacionamento de amizade, de carinho que está ali. Mas olha o final do versículo 17. Se esquece da aliança de quem?
de Deus. Um compromisso que foi estabelecido diante do Senhor com essa pessoa. Isso não pode ser abandonado. Outro texto, Malaquias capítulo 2. Último livro do Velho Testamento, logo antes de Mateus. Malaquias capítulo 2, versículos 14 e 15. Malaquias 2, 14 e 15. Aqui, depois, lá no final do tempo do Velho Testamento, o povo tinha sido disciplinado por Deus por causa do seu pecado e idolatria. Foram expulsos da terra prometida. Voltaram depois. Estavam reconstruindo tudo. Mas ainda tinha um problema. Eles não eram mais idólatras, mas os seus corações ainda não estavam entregues ao Senhor. E isso estava afetando a sua adoração. Olha aqui, então, Malaquias 2. Vou ler a partir do versículo 13. A outra coisa que vocês fazem: cobrem de lágrimas o altar do Senhor, com choro e gemidos, porque Ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer. E vocês perguntam: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. O que estava acontecendo lá no povo de Israel? Chegava na hora do sacrifício, da oferta, eles estavam cultuando a Deus. Chegavam para o altar e eles choravam diante do Senhor, clamavam a Deus, né? Aquele culto cheio de emoção ali e tal. E Deus não estava dando bola para eles. Eles levavam o sacrifício e Deus não aceitava. Imagina isso. Você vai para o culto comove o seu coração, um momento de louvor, e você está lá, como se tivesse Deus de braços cruzados. E por quê? Eles perguntam: ué, Senhor, qual o problema? O que está pegando? Vocês estão sendo infiéis à aliança que fizeram na sua mocidade. Você foi infiel à sua companheira, a mulher da sua aliança. Vocês viraram as costas para essa promessa que fizeram. Estão deixando de lado seu marido, sua esposa, querem adorar a Deus sem expressar essa adoração primeiro em casa, a fidelidade à sua aliança. Outro texto, Efésios 5, nós não vamos ler agora, porque nós vamos estudar isso amanhã de manhã. Efésios 5, 22 a 33, há um texto muito importante que fala do casamento, sim, agora em Cristo, casamento redimido, e fala como que o amor sim se expressa ali, que o amor tem um lugar nessa aliança como o amor de Deus que é expresso, que é demonstrado, o marido pela sua esposa, a esposa respeitando o seu marido. Nós vamos olhar isso mais para frente. Último texto nessa primeira parte aqui, Marcos 10, 1 a 12, abre lá por favor. Marcos 10, já puxa lá do começo, Jesus vai falar até de Gênesis aqui. Marcos capítulo 10, 1 a 12. Diz assim: saindo dali, Jesus foi para o território da Judéia e para além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo eles ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o puseram à prova, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Jesus respondeu: o que foi que Moisés ordenou a vocês? Eles disseram: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito esse mandamento.
Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Em casa, os discípulos voltaram a fazer perguntas sobre esse assunto. E Jesus lhe disse: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Os fariseus queriam colocar Jesus contra a parede, queriam falar de uma prática que eles tinham muito, e Jesus leva de volta para o Velho Testamento. E aí, o que Moisés disse? E eles vão direto para um texto mais conveniente. Moisés deixou. Tudo bem. Pode se divorciar. E Jesus então aponta para o problema, que é o problema do coração. Corações endurecidos. Corações que precisam ser redimidos. Corações quebrados. Que é esse coração que abandona, que deixa, que repudia o seu cônjuge. Então Jesus mostra o que Moisés falou antes. Lá em Gênesis capítulo 2, o padrão do casamento é esta aliança feita diante do Senhor, de deixar pai e mãe, momento de independência, de estar pronto para uma vida adulta, se unir à sua mulher e se colar a ela numa aliança, e aí se tornarem uma só carne, a união física, sexual, de intimidade. Versículo 9, então, portanto, a conclusão de Jesus, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Que ninguém separe o que Deus ajuntou. Nós precisamos lutar constantemente para que nada e ninguém, começando do meu coração, da minha mente, dos meus olhos, das minhas expectativas, das minhas fantasias e imaginações, separe-me daquilo que Deus ajuntou no casamento. Teve um autor que escreveu um teatro, e nesse teatro ele colocou uma fala muito interessante, pode passar aqui, que descreve então o casamento, dessa aliança, e de onde surge então, onde nasce o amor verdadeiro. Ele diz assim: não me casei com você porque você era perfeita, nem me casei com você porque te amava em primeiro lugar. Eu me casei com você porque você me deu uma promessa. Esta promessa compensou suas falhas, e a promessa que eu te dei compensou as minhas. Duas pessoas imperfeitas se casaram, e foi a promessa que constituiu o casamento. E quando nossos filhos estavam crescendo, não foi a casa que os protegeu, e não foi o nosso amor que os protegeu, foi aquela promessa. Agora, mas isso está desprezando então a importância do amor? É claro que você se casou com a pessoa que você ama. Eu me casei com a pessoa que eu amo. E o amor é central sim no nosso casamento. Mas às vezes nós confundimos o amor com o sentimento. E os sentimentos como são na nossa vida? Altos e baixos. E a gente começa a achar então que o amor tem altos e baixos. E aí se torna uma coisa que, com ondas do mar, que se eu basear nisso, vai ter problema. Mas o amor verdadeiro que vem de Cristo, que é a base dessa aliança de um compromisso de amar, amor sacrificial, aí sim, como base do casamento, é de onde flui e também começa a afetar os nossos sentimentos para crescer e amadurecer. Queridos, pode passar. Sabe qual é a verdade? Todos nós casamos com a pessoa errada. Ok?
Não fala isso para o seu cônjuge agora, nesse momento, tá bom? Mas todos nós casamos com a pessoa errada. Sabe por quê? Porque você é um pecador. Sua esposa é uma pecadora. Seu marido é um pecador. E o que você acha que vai resultar disso? Pecadores fazem o quê? Pecam. O pecado machuca. O pecado destrói. Queridos, um casamento não funciona automaticamente. Ele precisa da redenção. Ele precisa do trabalho duro de aplicar o Evangelho, o perdão de Jesus, a graça que Jesus mostrou na cruz para conosco. Precisa de atenção e desse perdão, para que o amor verdadeiro que vem de Cristo seja visto no casamento. Então, o que é o amor? Pode passar. O que é o amor? Amor é primeiro uma escolha e depois uma emoção. Vai lá para 1 Coríntios 13, vocês lembram dessa passagem, né? 1 Coríntios 13, aquele hino sobre o amor. Né? O amor é lindo, o amor é maravilhoso, mas preste atenção o que Paulo fala sobre o amor aqui em 1 Coríntios 13, versículos 4 a 7. Não vamos ler o capítulo inteiro, mas olha os versículos 4 a 7. Eu quero que você olhe aqui como Paulo descreve esse hino do amor, mas como decisão. Muito mais do que sentimento. O amor é paciente e bondoso. Você é paciente e bondoso porque você se sente assim? Pode ser que até às vezes. Mas geralmente quando você tem que ser paciente, é porque me irrita. De novo. O amor é bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus próprios interesses. Olha aqui de novo o sentimento. O que eu sinto? Eu sinto o que eu quero. Mas o amor não busca os seus próprios interesses, mas do outro. Não se irrita, não se ressente do mal, não fica magoado. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, e não só quando está afim. É uma decisão que depois vai afetando as nossas emoções. É interessante pensar nisso porque, olha só, uma das coisas que primeiro acontece quando alguém se ama é falar: olha, eu te amo e eu vou te amar para sempre. Pera lá, como que você pode falar para alguém que você vai amar para sempre se o amor é apenas um sentimento? Bem incoerente, não é? Na verdade, para você ser coerente, se o amor é apenas um sentimento, então você teria que dizer algo mais ou menos assim: olha, o que eu sinto por você é tão forte que eu acho que vai durar para sempre. Né? Bem romântico, né? Tenta essa. Seria tolice. Casamento precisa da escolha e também, claro, da emoção. Ambas requerem trabalho árduo, porém. Não é uma coisa solta. O sentimento romântico, a expressão desse amor, que é o chantilly, a cobertura, a cereja do bolo do casamento, ela não apaga e vai sozinho. Ela se constrói como um fogo na lareira, que você vai alimentando, que aos poucos ela vai pegando aquelas toras mais grossas, vai queimando, ardendo cada vez mais forte, quando bem mantido. Amor também significa morte. Que romântico também, né? Amor é igual à morte, mas como assim? Amor verdadeiro é o amor sacrificial
que flui do amor de Jesus. Dá um pulo lá em 1 João 4, 10 a 11. Isso também está no texto que nós vamos ler amanhã, em Efésios 5. É o mesmo conceito. Mas 1 João 4, 10 e 11. Diz assim: nisto consiste o amor. Okay? Então ele vai falar para nós, o que é o amor? Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Ele tomou a iniciativa de nos amar. Como Ele expressou esse amor? Ele enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nós, inimigos de Deus, mortos, rebeldes contra Deus, vivendo pelos nossos próprios prazeres e paixões contra Deus, condenados a sofrer eternamente a ira de Deus no inferno. E Deus expressou seu amor ao enviar Cristo Jesus para morrer em nosso lugar, para pegar a nossa rebeldia, a nossa maldade, o nosso pecado e sofrer a ira de Deus na cruz do Calvário. Isso é amor. Tomar o primeiro passo para fazer o que a pessoa nem merece. Se você está aqui hoje, nesse seminário, talvez você ainda não se rendeu a esse amor de Jesus Cristo. Esse é o ponto de partida essencial para um casamento redimido. Você precisa reconhecer que você é sim alguém que tem vivido para você mesmo, longe de Deus, focado em você, que você está condenado. Mas Cristo oferece de graça o amor verdadeiro dele, de uma nova aliança com ele, de você crer em Cristo como seu único Salvador, ser perdoado, e aí ter o amor de Deus para poder dar ao seu cônjuge. Amor igual a morte, porque amor sacrificial significa eu morro para mim mesmo. O amor começa ao morrer para os meus desejos. Quantas vezes você tem que morrer ao longo do dia? Quantas vezes acontece alguma coisa em casa que te irrita, de novo, não quero agora, lavar a louça, não, colocar as crianças para dormir, não, trocar a fralda, eu falo, não, eu tomo uma decisão, mesmo quando eu não sinto, de morrer para aquilo que eu sinto e quero, em favor do outro. Mas aí a beleza é o seguinte: o amor cresce e amadurece quando cultivado ao longo do tempo. Tem alguns textos aqui, 2 Tessalonicenses fala da igreja em Tessalônica, cujo amor crescia e expandia, era conhecido. Mas eu quero que você olhe lá para o último texto que está ali, Cantares, capítulo 8. Cantares, capítulo 8, versículos 6 e 7. Abra lá na sua Bíblia, por favor. Cantares é um excelente livro para você trabalhar com a sua esposa. Eu lembro que na nossa lua de mel a gente lia um capítulo de Cantares por dia, não foi? Né? Muito, muito especial. Cantares é um livro que conta a história de um casal, Salomão com a Sulamita. E todo o processo, a história deles de conhecer, de namoro, casamento, noite de núpcias. Mas depois ele conta um retrato de um momento de estranhamento, em que ele chega de viagem e louco para encontrar com ela, e ela não está afim, está com dor de cabeça, né? Ele tentando abrir a porta, está trancado, fala, não, eu já deitei, não. Aí ela se arrepende, volta e abre, ele não está mais lá, e ela sai à procura, um momento de esfriamento entre o casal, um momento de inverno no relacionamento. Mas também vai mostrando retratos do casal, da reconciliação e do novo florescimento do casamento.
Lá no capítulo 2, você pode ler depois, versículo 15, lá bem no começo do relacionamento, eles usam até a ilustração de que a gente precisa tirar as raposinhas que estão na nossa vinha, comendo todas as uvas, precisamos guardar e proteger nosso relacionamento. Mas o texto que eu quero olhar com vocês é capítulo 8, versículos 6 e 7. Lá no finalzinho, depois do inverno do relacionamento, nasce, ao reafirmarem, voltarem para o amor verdadeiro da aliança, eles se reconciliam e o casamento é mais quente até do que antes. Versículos 6 e 7, capítulo 8 diz assim, e é ela falando, a esposa: ponha-me como selo sobre o seu coração, como selo sobre o seu braço, porque o amor é tão forte como a morte, e o ciúme é tão duro como a sepultura. As suas chamas são chamas de fogo, são labaredas enormes. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém oferecesse todos os bens da sua casa para comprar o amor, receberia em troca apenas desprezo. Esse é o amor de uma nova primavera na vida do casal. É um amor em que eles reconhecem e veem que o amor verdadeiro é íntimo, um selo no coração, no braço. Ele é inabalável, mais forte que a morte. Até o desejo, o ciúme, ele guarda um para o outro, é apenas um para o outro. Ele é inextinguível, chamas de fogo. Queridos, aquele fogo da época do namoro, noivado, primeiras semanas, anos de casamento, aqui na Bíblia, ele não é uma coisa do passado, mas é algo que cresce e arde ainda mais forte, porque o casamento, o amor verdadeiro cresce quando construído em Cristo e no amor dele, sacrificial, um pelo outro, com Cristo como o centro. E ele é inestimável no seu valor. Se alguém tentasse comprar o amor, pagar algo pelo amor, seria recebido com desprezo, porque o amor vale muito, infinitamente mais. Esse é o amor que existe no seu casamento. Queridos, há esperança. Há esperança no amor que temos em Cristo, de aprendermos a colocar Ele e aos poucos, com perdão, reconciliação, ver a redenção do amor nascendo de novo. Então, pode passar. A verdade é que todos nós casamos com a pessoa errada, mas uma vez que você disse sim, ela é a pessoa certa. Ela é a pessoa certa. Sim, queridos, é possível casar fora da vontade de Deus. Talvez foi contra todos os conselhos, talvez foi contra os seus pais, talvez se casou com uma pessoa, você sendo crente, a outra pessoa incrédula. Então é possível dizer que casou com a pessoa errada de certa forma. Mas a Bíblia não dá espaço então para voltar atrás. Uma vez casado, casado para sempre. Uma vez casado, aquela pessoa passou a ser a certa. Ou seja, você agora precisa lutar pelo seu casamento. Se talvez você conheceu a Cristo mais tarde, talvez você fez uma escolha tola em algum momento da sua vida, isso sim traz dificuldades, desafios, mas a graça de Cristo está estendida para todos. E essa graça, ao depender dele, da graça de Deus, ela restaura e é suficiente para manter e fazer florescer o seu casamento. Por isso que nós levamos tão a sério o namoro, o casamento, cuidado dos nossos adolescentes jovens, prepará-los para isso. Mas agora,
casado, agora nesta aliança diante de Deus. Então agora o seu papel é buscar a Cristo, viver esse amor verdadeiro de colocar o outro em primeiro lugar e pedir que a graça de Deus comece a transformar este relacionamento, seja qual for a situação, seja qual for o pecado, restaurar e florescer naquilo que só Deus pode fazer pela ressurreição de Cristo Jesus. Mas talvez você pergunte, mas e aí, eu não me casei na igreja, então não foi Deus quem uniu, né? Não, é uma aliança diante do Senhor. A verdade é que o casamento é uma instituição para toda a humanidade. Vocês se casaram só no civil, e depois conheceu a Cristo e tal. Deus é também a testemunha da sua aliança que foi feita diante dele. É algo para todos, inclusive, Deus é testemunha da aliança, inclusive entre descrentes. 1 Coríntios 7, 10 e 16 vai falar sobre a questão de talvez uma esposa ou um marido crente, o cônjuge não crente, ele fala, olha, continue vivendo justo, se ele estiver disposto, se ela estiver disposta, continuem. Mas vamos lá então, para encerrar aqui. Como fazer que o cônjuge errado, entre aspas, seja o certo? Como fazer com que o cônjuge errado seja o certo? E aí, só dando um início aqui, que nós vamos trabalhar mais hoje à noite e amanhã. Primeiro, não mudando a ele ou a ela, mas primeiro mudando a mim. Queridos, nosso orgulho, o egoísmo, como é fácil a gente viver apontando o dedo. Mas você lembra quando criança, quando um dos meus irmãos apontava o dedo para mim, eu apontava para o outro falava, olha, você está um dedo apontando para você, mas tem 3 para mim, mas tem 3 voltando para você, né? Então, 1 para cá e 3 voltando para você mesmo. Presta atenção. Queridos, primeiro, entre eu e Deus, o quanto eu estou entendendo o amor de Cristo no Evangelho, e se eu estou apegado a Ele, minha vida é entregue a Ele, para Ele me mudar as minhas reações, mudar as minhas vontades, e pedir que Ele faça a obra, Ele que transforma corações. Segundo, entenda o poder de Cristo através da minha vida. Eu sou instrumento de Deus na vida da minha esposa. A minha esposa é instrumento de Deus na minha vida. Na mão de Deus na minha vida. Mas cuidado com isso, né? Quando eu penso que eu quero ser um instrumento de Deus na vida da minha esposa, e eu estou vendo umas áreas que eu acho que eu preciso, eu quero ser já uma talhadeira, né? Ou aquela que o pessoal do pneumático, é talhadeira que chama aquilo lá? Britadeira, melhor, bom, britadeira, né? Não, eu quero ser uma britadeira na vida do meu cônjuge. Não. É com mansidão, amor. Depois você pode ler lá 1 Pedro 3, versículos 1 a 7, falando no contexto de sofrimento por seguir a Jesus. E Paulo fala então para esposas que tem um marido que não obedece a palavra, talvez por não ser crente, ou talvez por ser aquele crente meia boca, e que ele tem áreas que ele não obedece ao Senhor, e elas sofrem, elas temem. Ele fala, olha, você vai ganhar o seu marido com mansidão, não apitando toda hora na orelha dele, mas com o espírito manso, tranquilo. Ele dá uma dura nos homens também. Se você não está vivendo a vida comum com sua esposa, caminhando com ela, cuidando dela como vaso mais frágil, Deus não vai nem querer ouvir as suas orações. É como se Deus falasse para você, eu entreguei a minha filha para você cuidar. Você não está cuidando direito? Não vem pedir coisa para mim não. É como se eu chegasse, né, se eu maltratasse a Adri e chegasse para o seu Américo, ô sogrão, né? Eu estou precisando de um dinheiro emprestado. Ô seu folgado, né? Olha como você está fazendo minha filha chorar. Você tem a cara de pau para vir pedir alguma coisa para mim? Deus fala, homens, se você não cuida, para não interromper nossas orações, 1 Pedro 3,7.
Então, nós precisamos entender o poder de Cristo através da minha vida, com oração, com mansidão, com cuidado, tendo um coração tranquilo e paciente para ser instrumento na mão de Deus, para valorizar, para ajudar minha esposa, para ajudar meu marido, para encorajá-lo. E queridos, por último aqui, não permita que divórcio entre no seu vocabulário, nem de brincadeira. Nem de brincadeira. Que isso seja totalmente afastado. Porque nosso amor, nosso relacionamento nasce de uma aliança construída, feita diante de Deus, de onde vem o amor verdadeiro. Eu quero orar por vocês, encerrando esse primeiro tempo juntos. Aí hoje à noite, amanhã nós vamos olhar 2 outros textos e aprofundar algumas áreas para mostrar isso. Mas a realidade é que nossos casamentos, nós lidamos com relacionamentos quebrados. Nós trazemos expectativas do mundo, do que eu quero sentir, as minhas expectativas, e não daquilo que Deus quer fazer a partir de mim na vida do meu cônjuge e no nosso casamento. Senhor Jesus, somos pecadores. E por isso, dessa ótica, casamos com a pessoa errada, e nosso cônjuge casou com a pessoa errada. Porque casamos 2 pecadores se unindo. E a verdade é que nós nos arranhamos, nós nos machucamos, e podemos começar até a desanimar ou querer desistir desse relacionamento. Mas em Cristo Jesus, nós casamos com a pessoa certa, e podemos ser a pessoa certa. Porque é a pessoa que o Senhor trouxe na nossa vida para ser instrumento em tuas mãos, para nos fazer cada vez mais parecidos com Jesus, com o caráter de Jesus. Ó Senhor, que o Senhor venha a trabalhar cada relacionamento, cada casamento aqui, pela tua graça maravilhosa, pela tua aliança que fez conosco na cruz do Calvário, para que nós possamos olhar primeiro para nossas próprias vidas, aquilo que o Senhor quer transformar em nós, para então sermos instrumentos da tua graça e teu amor, dizendo não para nós mesmos e sim para o nosso cônjuge a cada momento, a cada dia. E que o Senhor faça a tua obra da redenção a partir do teu evangelho sobre cada casamento aqui. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.